Oi, gente. Agora nós vamos ver o módulo 8 da frente 2, Ideias Sociais e Políticas do século XIX. O que o mundo estava passando, o que a Europa estava passando, que surgiram ideias no campo social e no campo político, né? Ideias contraditórias, mas eram ideias necessárias àquela época, contestações necessárias àquela época. Nós temos aí 3 princípios básicos sociais e políticos que ferviam por todos os países da Europa, tá? Esses ideais eram o nacionalismo, tá? O sentimento nacionalista, o sentimento de ter o seu país, né, de fazer parte de uma nação. O liberalismo, né, que era o sentimento liberal no campo político, no campo econômico, né, apoiado basicamente pela burguesia, e o socialismo, que contrapõe ao liberalismo, né? O socialismo vinha das camadas mais populares, o proletariado urbano, os trabalhadores urbanos. Então nós vamos analisar esses ideais, alguns pensadores dessa época, né? É um movimento que é pertinente ao século XIX, em torno de 1848, tá? A Europa tinha passado por tanta coisa já, não é? Tanta coisa tinha sido contestada, já tinha voltado. Então, assim, economicamente a Europa também não estava muito bem no século XVIII, né? E essas tendências liberais, nacionalistas, socialistas começam a surgir. E pensadores começam a afirmar suas ideias para legitimar o seu posicionamento, tá? Nós temos aqui a Itália e a Alemanha, não eram um país ainda, todo mundo sabe que a Itália e a Alemanha se tornaram países tardiamente, tanto é que isso foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial, isso no final do século XIX, né? E a Itália e a Alemanha iniciavam o seu processo, coisa que a Portugal e a Espanha já tinha conseguido no século XII, século XV, né? Se tornar país. E a Alemanha e a Itália iniciava seu processo de independência, tá? Então, o sentimento nacionalista nessas duas regiões, Itália e Alemanha, é muito forte, é muito presente, né? Vai haver guerras para unificar territórios e formar a Itália, guerras que vão acontecer para formar a Alemanha, países que não concordam com a unificação da Itália e da Alemanha, que vão se colocar contra, que vão impedir, vão invadir essas regiões, né? Então, assim, isso daí vai inflamar o sentimento da população local, um sentimento nacionalista, tá? E nós temos esse sentimento nacionalista muito apoiado pela burguesia. A burguesia quer sua autonomia nacional, que é uma padronização de peso, moedas, medidas, leis, impostos, né, sem interferência de outros países na sua história, na sua política, na sua economia, tá? Então isso é muito forte, esse sentimento nacionalista, principalmente na Itália e na Alemanha, que passa por um momento de unificação. O liberalismo, aí, né, nós temos o liberalismo defendido pela burguesia, que quer participar do poder, quer fazer parte do poder para se beneficiar através de leis, né, de medidas, para ampliar seu mercado, ampliar seu lucro, né? A gente não pode esquecer que no século XIX a Europa estava passando pela segunda revolução industrial, né? A primeira revolução industrial, ela foi presente só na Inglaterra, tá? Ela foi presente na Inglaterra, tá? No século XVIII, e agora, século XIX, a Europa toda passava pela segunda revolução industrial, né? E assim, é um avanço tecnológico, a burguesia quer ampliar lucro, vai empreender em pesquisa, tá bom? E nós temos aí uma população, um proletariado subjugado, mal assalariado, sofrendo castigos físicos, sem leis trabalhistas, sem nenhum benefício, sem ninguém que defenda a causa deles, uma desigualdade social muito grande, sem direito à participação política, sendo totalmente explorado, e surgem então as ideias para defender essa igualdade que é o socialismo,
Tá? Vamos lá, as origens do socialismo, né? O socialismo propõe uma mudança social e econômica, tá? Na Europa toda, e ele surgiu essas ideias por causa da Revolução Industrial, que subjugou a população, gerou uma desigualdade muito grande, uma concentração de renda na mão da burguesia, né? Então nós temos aqui, com a Revolução Industrial, o surgimento de uma nova classe social, que é o proletariado urbano, tá? Os trabalhadores têm baixos salários, né? E o que eles querem? Resolver os seus problemas, né? Uma igualdade social e diminuir essa desigualdade econômica. Alguns pensadores socialistas, quando a gente fala em socialismo, todo mundo leva ao extremo. E há vários segmentos dentro do socialismo, né? Há os menos radicais, os mais radicais. Nós temos aí o socialismo utópico. Utopia é um sonho. Utopia é uma coisa que você imagina perfeita. Não quer dizer que você vai alcançar. E nesse socialismo utópico, nós temos aí Thomas More, né, que ele imagina uma sociedade igualitária, justa, todos tendo condições de trabalhar, de morar, de se alimentar, não é? Ele ataca, ele é contra a propriedade privada, Thomas More. Ele acha que os bens não podem ficar na mão de uma classe social só, no caso a burguesia, né, que todos têm que ter acesso ao seu bem, à sua casa, um pedaço de terra, né? É uma utopia isso, né, dentro do sistema capitalista que a gente vive, mas ele defendia essas ideias aí, tá? Nós já tivemos lá na Inglaterra, no século XVI, algumas ideias que não se chamavam socialismo, mas que defendiam uma participação do proletariado, que eram os niveladores, os escavadores que eu falo de carvão, né? Os niveladores que trabalhavam também nessa área de abastecer no campo de energia as máquinas, que era o carvão, que também buscavam essa igualdade aí. Na França nós tivemos também a própria burguesia, que era subjugada e não tinha direito nenhum, lutando também pelos seus direitos, tá? E não é porque luta pelos seus direitos que você vai falar que é socialista, que é comunista, né? Você busca uma sociedade mais justa, mais igualitária, tá? Dentro desse universo utópico, além de Thomas More, nós vamos ter Robert Owen. Ele era um empresário muito rico, tá? E na Inglaterra, e ele se tornou um grande proprietário. E ele idealizou uma sociedade onde o patrão, o burguês, deveria remeter uma grande parcela do seu lucro em benefício do proletariado, dos seus trabalhadores. Então, construir um bairro para os trabalhadores, com casas, né, cada um tem direito à sua casa, né, ter participação no lucro. Então, assim, você teria que abrir mão do seu lucro para poder beneficiar uma grande parcela da população que eram seus trabalhadores. E ele tentou disseminar essa ideia de uma comunidade, de um bairro operário, de uma participação no lucro na Inglaterra. Não deu certo. Ele foi para os Estados Unidos, que os Estados Unidos entra na segunda Revolução Industrial, tá? E também não dá certo, né? Ele acha que essas comunidades deveriam ter direito a um bônus, uma participação no lucro, para se tornar mais justo, tá? Nós temos aí Louis Blanc, tá? Outro pensador utópico aí, tá? Que também pregava a igualdade social, né? E ele acha que o Estado teria que se apropriar de todo o sistema econômico e gerenciar essa divisão de lucros. Caberia ao Estado gerenciar e não cada patrão. Então ele defende essa igualdade gerenciada pelo Estado, tá? É o socialismo utópico aí, tá? Outro tipo de socialismo, nós temos o socialismo marxista, também conhecido como socialismo científico, que é o que mais o pessoal fala, né, e questiona, é o socialismo marxista científico. A palavra científico, gente, já vem de
pesquisa, de investigação, né, de estudo da história. Então, os grandes representantes do socialismo marxista ou científico, tá, é Karl Marx e o cunhado dele, Engels. Tá? Eles escreveram aí o Manifesto Comunista, né? E também um livro muito conhecido, O Capital, aonde lança a base desse socialismo, aonde explica como que funciona esse socialismo, no que ele deve se basear. Tá? O socialismo marxista, ele é contra a mais-valia. O que é a mais-valia? É o lucro que o patrão tem sobre o seu trabalho, né? Se você produz aí 10 cabides e 5 cabides, paga o seu salário, os outros 5 é o lucro do patrão, ok. Mas você é obrigado a trabalhar incessantemente, tá? Gerando um lucro enorme para o patrão, e ele fica com a maior parte do lucro e você fica com a menor parte. Isso é mais-valia, tá? Então, aí o marxismo, ele critica, porque quem é o que gera a riqueza, no caso, é o proletariado, tá? Os donos do meio de produção, da fábrica, da máquina, da ferramenta, da matéria-prima, são a burguesia. Mas o proletariado é ele que trabalha, então ele também deveria receber uma parcela maior, tá? E ele também, nos seus estudos, ele percebeu que durante a evolução da história da sociedade, sempre houve luta de classe. Sempre uma classe subjugada lutou para poder ter a participação. No caso, nós tivemos aí os plebeus lá na Roma Antiga, lutando para poder ter direitos políticos, igualdade junto aos patrícios, né? Nós tivemos aí no final do feudalismo, né, uma parcela dos servos indo para a cidade, se tornando artesão, comerciante, lutando pelos direitos junto aos senhores feudais, né? Que era uma luta de classes, aí surgindo até uma nova classe, a burguesia. E agora, com essa nova classe social, que é o proletariado urbano, eles também vão lutar para conseguir direitos econômicos, igualdade, participação política, né? É a luta de classe. Então eles defendem que sempre existiu. Outro ponto também, que aqui na apostila não fala, no marxismo científico aí, nós temos aí um materialismo histórico, que é o estudo da história. Você estuda, você pesquisa, você investiga para saber como que aconteceu, como que aquela classe chegou àquele patamar. Por que ela subjuga a outra classe? O que a outra classe poderia fazer para não ser subjugada? Né? Então defende o estudo, a pesquisa, a investigação aí, tá? E finalmente, depois de lançar o Capital, ele critica o capitalismo, Karl Marx e Engels, né? Que é uma concentração de renda muito desigual, né? Que o lucro, a riqueza está na mão de poucas pessoas e a maioria das pessoas estão à margem, né, de uma vida digna. Nós temos aí também ele defendendo que o proletariado deveria se unir, tá? E lutar contra a burguesia, tá? E criar um Estado deles, eles participar desse Estado, que é o Estado proletariado. Então esse Estado seria incumbido de dividir terras, lucros, né? Haveria uma gerência do Estado sobre os bens, sobre a propriedade privada, trazendo aí igualdade para todos, tá? E quando a sociedade tivesse acostumada a distribuir sua riqueza, acostumada a distribuir suas propriedades e todos tivessem condições dignas de vida, o Estado poderia ser abolido, não teria mais necessidade de alguém para gerenciar e todo mundo viveria em comum, que é o comunismo. Esse é o comunismo, né? Que todos viveriam em comum sem a gerência de um Estado, porque a sociedade se iria se gerenciar.